Então, pessoal, vamos mais uma aulinha bacana aqui sobre RAID, né? Nós estamos já nessa série que eu estou botando agora de discos, né, no Windows Server, tá? Nós falamos já, tem um outro videozinho bacana aí no canal sobre discos comuns, né, que chama disco básico, e agora eu vou falar de RAID, né, ou discos dinâmicos, tá? Então essa é uma aulinha rápida, bacaninha, ensinando vocês a como configurar RAID 5, espelho, tá? RAID 0, tudo isso dentro do Windows Server, né? Tirando o RAID 5, RAID 0, RAID 1 dá para você fazer também no Windows 10, tá ok? Vamos lá direto para nossa aula? Vambora, vambora? Então de volta aqui no nosso Server AD, vou voltar aqui ao nosso gerenciamento de discos, tá? E já limpei todo esse meu disco 1, e agora vamos falar de disco dinâmico. Então, primeira coisa, vamos que eu preciso falar é como o disco está como um disco básico, eu preciso primeiro converter ele a dinâmico. Como é que eu faço isso? Direito, converter para dinâmico. E eu já posso dizer quais discos eu quero converter para dinâmico. Vamos colocar, né, como dinâmico todos os discos que eu tenho extra aqui, todos os 4 que eu coloquei. Não vou converter o meu disco 0, que é o meu disco C, e nesse momento eu não preciso mexer nele. Normalmente o C a gente só faz para espelho, né? Quando você tem um sistema operacional, mas não é o objetivo do exercício, então vamos mostrar todas as partes de como ele trabalha com disco dinâmico. Vou dar OK aqui, ele vai converter. Olha que coisa interessante, né? Coisa interessante e perigosa. Quando você converte um disco básico em um disco dinâmico, ele pode ter dados, não tem problema, ele vai converter sem nenhum problema. Mas no momento em que eu formatar e começar a usar esse disco como disco dinâmico, eu não posso mais voltar a ele é disco básico sem que eu tenha que formatá-lo. Então, para eu converter de básico para dinâmico, é automático. Como eu fiz agora, clica direito, tanto é que ele pediu que eu podia fazer no disco C e ele nem ia reclamar de nada. Mas como eu tenho dados, né, como quando eu tiver configuração, né, ao contrário, eu estava com o disco dinâmico e queria voltar para o disco básico, aí eu não posso ter informação. Eu vou ter que fazer um backup, retirar, porque eu vou ter que formatar, vou ter que limpar essa partição. Tá? Só para vocês terem cuidado com isso. Tá bom? Muito bem, o primeiro volume dinâmico que eu vou querer criar aqui, eu vou criar um volume simples, só para mostrar aqui o padrão, né, como se fosse um disco, vou botar só aqui 10.000, só metade. É um disco padrão, bacana, ok. O volume eu vou escrever aqui é simples, só para dizer que é um disco simples, né? Vai formatar, vai criar, opa, rapidinho. Muito bem. Eu criou um volume simples, o disco E, tá aqui. Eu poderia depois, né, expandir, estender esse volume, diminuir o volume, adicionar no espelho, posso fazer vários volumes simples. Eu poderia também criar um novo volume simples aqui. Concluir. Falei, puxa, mas ficou pequeno, professor. Vamos fazer então, pode fazer o seguinte. Querem fazer uma extensão. Vamos aqui. Estender o volume. Avança. Aí vai de quem, tá vendo? Ele vai me dar aqui uma opção. Ele achou mais 3 discos que são discos dinâmicos. Então eu posso pegar um pedacinho, por exemplo, do disco 2. Só que eu não vou pegar tudo não. Eu vou pegar só a metade. 10.000. Avançar. Concluir. Pronto, agora eu tenho um disco C, simples, e um disco F que está, né, expandido, né, para o volume disco 2. Então ele começa no disco 1 e termina no disco 2. Olha que coisa doida. O problema é assim, se o disco 2 sai do ar, tudo sai do ar. Tá? O F inteiro sai do ar. Né? Então, ou se o disco 1 sai do ar, o F também vai sair do ar da mesma forma. Tá? Isso é muito, eu não gosto muito de usar isso porque isso é muito perigoso. Né? Mas é uma opção que a gente tem. E eu podia estender ele daqui para frente. Tá? Eu vou apagar essa extensãozinha aqui. Vou excluir esse volume. Só para a gente não ficar dependendo de usar. Eu excluir aqui também. Voltou a ser básico aqui, ó que bonitinho. Vamos converter para dinâmico outra vez. A gente apagou o bichinho, ele converteu outra vez. Bacana. Então agora eu vou mostrar o espelho. Então,
Vou transformar esse pedacinho aqui. Não, vou transformar esse aqui que eu já tinha. Para ficar bem claro. Vou transformar ele num espelho, ó. Adicionar espelho. Bacana. Posso fazer? Posso. E onde eu vou botar esse espelho? Eu vou colocar esse espelho no disco 3. Que é o que? É um disco maior. Vou lá. Adicionar espelho. O que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai criar um espelho entre o disco 1 e o disco 3. Notem que, né, o meu disco 3 era maior que o disco 1. E eu aqui só usei 10. Então, quando ele cria um espelho, o outro volume tem que ser igual. Ó, tá vendo? Ele fez exatamente do mesmo tamanho do primeiro. E outra coisa interessante é quanto eu tenho. Eu tenho 9 e peguei mais 9, né? 18, na verdade 19. Quanto eu tenho disponível? Olha aqui. Na verdade eu só tenho disponível 9. Porque o resto é um espelho, né? Então tudo que eu gravo aqui, eu gravo ali. Bacana. Beleza, agora vamos fazer um outro volume interessante. Vamos aproveitar esse pedacinho aqui. Na vida real você vai fazer isso? Claro que não. Você não vai ficar misturando volumes, né? Então vamos fazer um volume distribuído? Vamos. O que eu vou usar como distribuído? O próprio disco 1. Vou colocar um pouquinho do disco 2. E vou usar também o disco 4. Notaram que como aqui só tem 10, ele só me permitiu usar 10 de cada um do outro. Apesar do disco 4 e do disco 2 estarem vazios, né, como eu falei, ele só pode ter volumes iguais. Como o menor volume que eu tenho é 10, ele vai ter que usar todos iguais. Então ele vai criar aqui 3 discos, vai usar 10 de cada um dos discos. No total, usando os 31 GB. Avança. Andar, botar aqui distribuído. Para a gente ter uma noçãozinha bonitinha. Avança. Então, notou que eles não querem uma formatação rápida? Apesar de eu marcar, ele ia querer fazer uma formatação padrão. Para poder ter certeza que o disco funciona. Então, quando ele formatar, ele vai demorar um tempinho formatando, porque é um disco maior, mas já faz. Ó. F, F e F. E o F, como ele está? O F, ele tem 30 GB. 10 mais 10 mais 10. E agora vamos fazer o último dos RAIDs que a gente conhece. Vamos fazer o RAID 5. Né? Como é que é o RAID 5? Direito. Né? RAID 5. Por que eu ainda posso fazer RAID 5? Porque eu ainda tenho 3 espaços livres aqui. Vocês vão notar que ele só vai deixar eu entrar quando eu botar todos os espaços. Tá? E não vai sobrar espaço? Vai, porque eu só posso usar com o menor tamanho possível. E olha aqui, ó, antes de eu avançar, né? Eu estou usando do disco 2, 10, do disco 3, 10, do disco 4, 10, e quanto eu tenho disponível? 20. Tá vendo? O espaço disponível 20. Porque um ele vai usar para paridade. O equivalente a uma é uma paridade. Como só tem 2 discos, aí dou avança, vou botar aqui RAID 5, 5, avança, conclui. Agora vai pegar esses 3 pedacinhos que sobraram e transformar num RAID 5. Como eu esqueci, né? Eu não marquei para ser rápido, ele vai demorar um pouquinho para fazer. Ele vai verificar, olha a diferença entre fazer, né, entre fazer outro. Ele demorou muito mais tempo, ainda não terminou. Tá aqui 26, 27, porque ele está fazendo uma formatação, né, completa. Ele não está fazendo a formatação rápida, então ele demora mais tempo. Tá? E tá botando ainda sobrou 2 discos, olha só. Ainda sobrou 2 espaços aqui. Ainda posso fazer mais coisas aqui dentro, né? Uma coisa maluca. Isso aqui. Um dia você vai fazer isso no seu computador? Claro que não. Né? Isso aqui é só para demonstrar a flexibilidade que a gente tem, né, fazendo o disco dinâmico. Eu posso ter, né, disco espelhado, disco distribuído, disco simples, RAID 5. Eu posso ter um monte de coisas aqui. Só para a gente terminar a coisa, eu vou fazer aqui um volume simples, que a gente já tinha feito ainda há pouco, né? A gente desmontou lá em cima, vou botar aqui simples, avança, conclui. Então agora olha só, tenho e vou expandir ele
né? Desculpa, eu vou expandir o camarada, estender, desculpa a palavra melhor, para o que sobrou, ó, que é no disco 3, que eu quero usar todo o meu espaço disponível. Pronto. Olha que bacana. Tem um disco E, que é um espelho. Um disco F, que é distribuído. Um disco G, que é um RAID 5. E um disco H, que é um simples estendido. Bonito, né? A corzinha está até aparecendo aqui embaixo, ó. Aparição primária, não tem nenhum mais. Volume estendido, distribuído, espelhado e RAID 5. Muito fácil de resolver. Olha que coisa linda. Qual é a vantagem de, por exemplo, aqui, se eu perder esse disco aqui, tá? O disco 3, né, que é o de 30, ou melhor, vou perder o disco 3. Se eu perder o disco 3, por exemplo, eu vou perder, só o H não vai parar de funcionar. Se eu perder o disco 4, só vai ficar funcionando o RAID. O disco F, né, vai parar de funcionar e o disco H também vai parar de funcionar. Deixa eu fazer esse laboratório rapidinho. Eu vou lá no Hyper-V, vou desabilitar, vou tirar um disco desses e volto aqui para mostrar quando o disco dá defeito o que acontece. Então, fui lá, desabilitei, tirei mesmo o disco 3, tá? Tirei esse disco 4 daqui, desculpe. Notem que o meu volume distribuído perdeu uma unidade, então morreu. Também meu disco que estava, né, estendido perdeu uma unidade, morreu. Se a gente for verificar lá no gerenciador de discos, né, só tem disco E, o C, né, que já estava, o E, e o G, que é o simples, que na verdade aqui é o espelhado, né, vou até trocar o nome do bichinho, é o espelho, para não ficar confundindo a gente, e o RAID 5. Tá? O outro volume, né, os outros dois volumes que dependiam desse disco que sumiu, ficam inacessíveis. Eu perdi qualquer coisa que eu tivesse lá dentro. Tá? Vou devolver ele para a gente terminar esse laboratório e ver como é que eu me recupero da falha. Por acaso, se for um mau contato, como é o meu caso aqui, que eu tirei o disco e vou colocar outra vez, dá para você recuperar. Mas se for um disco novo, não vai ter jeito, eu não vou ter como recuperar. Porque eu perdi o único disco que realmente não está. Notem que o RAID 5, eu tinha esquecido de mostrar aqui, ele continua funcionando com falha de redundância, porque ele perdeu um dos discos. Mas o G ainda continua, o RAID 5 ainda continua trabalhando, que essa é a vantagem do RAID 5. Eu posso perder uma unidade, que eu continuo trabalhando. Deixa eu lá, então, recuperar esse disco. Então, recuperei o disco. O que aconteceu? Né? Ele está aqui, ó, dinâmico, ele botou umas observações. Ó, tem alguma coisa. Então. O RAID distribuído, né, ele automaticamente, quando eu devolvi o disco, ele voltou. Viram? Ele voltou. Só que o RAID 5 não é bem assim. Ele precisa de você refazer o RAID 5. Né? Então eu vou precisar aqui reativar o disco. Né? E ele vai dar uma olhadinha aqui no RAID 5. Vai sincronizar se está tudo certinho. Que pode ter acontecido alguma configuração. Como ele estava funcionando, eu posso ter colocado algum arquivo aqui. Então ele vai verificar se tem alguma diferença quando ele voltou. Para depois devolver ele para o sistema. E no gerenciador do disco? No gerenciador de disco já vai começar a aparecer todo mundo. Ó. C, E, simples, H, todo mundo voltou. Viu? Todo mundo voltou. E quando for o espelho ou o RAID 5, quando ele volta, você precisa fazer essas providências, fazer ele reativar para ele ressincronizar. A mesma coisa aconteceria se eu perdesse o 3, né? Se eu tivesse tirado o 3, eu perderia um lado do espelho, um lado do RAID 5 e o simples. O simples sempre, né, vai parar de funcionar quando você perde um dos discos. Mas o espelho continuaria trabalhando o drive E e o drive G. Só que, né, quando eu voltar, ou se eu posso colocar um novo disco, eu vou ter que refazer o espelho e refazer o RAID. Tá, gente? Então, falamos de disco básico. E agora falamos de disco dinâmico. Né? Qualquer Windows posso fazer? Qualquer Windows. Você pode fazer isso no Windows 10. O Windows 10 não tem RAID 5, mas ele tem, né, todos os outros menos assim. Tem o espelho, tem o distribuído, mas não tem RAID 5.
Tá? Mas tem qualquer outro servidor, desde o Windows 2003 faz isso. Tá? 2003, 2008, 2012, todos, até aqui, tudo é muito parecido. Tá? Não mudou muito nos Windows não, por isso que eles chamam de básico. Isso aqui é um conhecimento que todos devem saber, porque porque sempre caem em qualquer prova. E além de mais, é do seu dia a dia. É algo que a gente faz todos os dias. Tá ok? Então, gente, gostou? Viu como foi fácil, né? Fazer RAID 5, RAID 0, espelho, Windows Server. Tá? E o mesmo princípio vale para o Windows 10 também, tá? O que a gente fez aqui no Windows Server, tirando o RAID 5, que o Windows 10 não faz, todos os outros o Windows também faz, né? Trabalhando com disco dinâmico. Então, gostou? Segue a gente aqui no canal, assina aí. Vamos lá no nosso site, tioinaldo.com, vamos lá no nosso curso. Lembrando que essa aula faz parte do meu curso do Windows Server. E tá lá à venda no nosso site, o tioinaldo.com. Vamos lá, vamos lá, vamos lá!